Nós estamos aqui hoje na casa dos cunhados, né? Vamos fazer uma visitinha para eles aqui. Seria uma visita rápida, mas quem serve a Deus é aquele mistério, né? Se encontram, tem que cantar, tem que tocar, tem que dar testemunho, tem que falar tantas coisas. E a gente conversando aqui, estava tocando ali fora, de repente os dois irmãos chegaram com uma linda história aqui. Eu falei, mas nós temos que passar essa história para os nossos seguidores, para os nossos amigos, para os nossos irmãos, porque eu acho assim que tem uma lição de vida, tem um exemplo para os pais, para todos nós. É muito linda a história deles. Eles chegaram com o que vocês preferem, amor, aqui na nossa região? Gaita, né? Com a gaita, e o meu cunhado, o pastor Odir, com o violão, e eles começaram a contar a história. E agora eu vou deixar o Carlos falar um pouquinho para vocês. Quantos anos tem esse instrumento? Como foi que eles ganharam esse instrumento? De que forma que parou nas mãos deles? E olha, gente, pense na idade deles. E hoje eles, os dois, né, são pastores para a glória de Deus, né? E os dois cantam, tocam, pregam a palavra de Deus e fazem a obra do Senhor. E nesse momento de encontro aqui de família, nesse momento tão especial, um domingo tão gostoso, domingo maravilhoso que Deus preparou para nós, na casa da minha cunhada também, né, a cantora Luzia, daqui a pouco ela aparece aqui, né, para vocês verem ela, a cantora Luzia, pregadora também da palavra de Deus. Tem mais uma moça bonita que está ali no cantinho, ó, trabalhandinho ali, né, escrevendo, e também é cantora, Heloísa, prega a palavra de Deus, inclusive esteve conosco há poucos dias na nossa IBF, lá no Embaú, na Vila do Reino. Ela esteve ministrando para as nossas crianças. E é uma família abençoada, né? Eu não podia deixar de contar, né, que o meu neto também toca, é uma bênção, que casou com a minha neta. É a família, né? E a Manu, né, a filha deles, são duas Manus agora, né? A Manu Nora e a Manu Filha. Ambas cantam e a filha também prega e ministra. É uma bênção. Mas vamos voltar aqui para o foco. Eu gostaria de perguntar primeiro aqui para o meu esposo, Carlos. Cumprimenta o povo aí, amor, e conta um pouquinho da história dessa acordeão. Quantos anos ela tem? Gaita, né, aqui na nossa região. Pois bem, meus irmãos, a paz do Senhor. Nós estamos aqui junto com o pastor Odir, mano. Estamos aqui muito felizes nessa tarde. Essa gaita aqui que eu estou com ela aqui. O pai fez uma proposta para nós uma vez, quando o Dir já tinha o violão. E o pai fez uma proposta para nós, se nós preparássemos um cargueiro de milho para plantar, ele compraria a gaita. E ele pegou o cavalo e saiu e deixou nós com o cargueiro de milho para preparar para plantar o milho. Debulhar aquele cargueiro de milho, na época, eu não lembro se era 10 mãos, 12 mãos de milho, né? 8 mãos de milho, para nós dar conta daquilo ali. E ele foi comprar a gaita. Ele saiu mais ou menos umas 4 horas da tarde, umas 9 horas da noite, ele chegou com essa gaita aqui, ó, dentro de uma saca. E o Dir já tocava um pouco ele fazia uma exposição no violão, e o pai chegou com essa gaita aqui 9 horas da noite, nós quase amanhecemos. Isso aqui tem 43 anos em nossa mão, essa gaita aqui, ó. Agora que foi reformada ela. Tá aqui, ó. Foi com ela que nós começamos. Emocionante, né, gente? Realmente, amor, emociona. Nós É muito chegamos, lindo. não chegamos. E graças a Deus, nós estamos aqui hoje, relembrando, né, junto com o Dir, o tempo que nós passamos, né, as pedradas que já levemos, caminho difícil que já passamos. E estamos aqui, graças a Deus, servindo a Deus, com esse propósito maravilhoso, que é levar a palavra de Deus para todos. A gente fica emocionado. Olha quantas pessoas aqui com a gente, que lindo. Você emociona, amor, é lindo. É uma história linda. Porque o pai que Deixa eu trazer de pertinho. deu para nós os instrumentos, a mãe, né, o pai já não está mais com a gente. Mas nós temos aqui, ó, a ferramenta para nós servir a Deus, né? Graças a Deus. E com o Dir, pastor Dir, agora hoje também, né? Esses dias ainda nós estávamos recordando o primeiro hino que nós cantamos lá na igreja, que o pai comprou a gaita e a mãe comprou o violão pro Dir.
E o pai ensinou algumas posições na gaita. E o Dir pegou o violão e começou a lutar ali. De repente nós aprendemos a cantar uns hinos. 2 hinos, parece que foi os primeiros que nós começamos. E um dia que nós fomos na igreja, o pai pediu para nós cantar o hino. Quantos anos você tinha, amor? Eu tinha 13 anos na época. 13 e o Dir? O Dir 12. 12, mais novo. E tá aí, graças a Deus. Praticamente tudo original nela? Tudo original. Essa aqui Foi feita uma pequena feita reforma. Uma revisãozinha nela. Tudo original. E o violãozinho tá aqui, ó. Tá aqui, gente, eu vou filmar de perto para vocês verem que coisa linda, que coisa emocionante. Olha, tem uma palavra aqui escrita, uma palavra não, uma frase, né? Deus seja louvado. Quantos anos tem mais ou menos, pastor Odir? 82, tem a data dele. Tem a data. Dá pra filmar a data, não sei se vai conseguir ver a data dele lá. Gente, dentro. olha só, gente, é uma relíquia, não é? 1982 foi comprado esse violão. Isso. Mês de maio. Pode contar a sua história, pastor Odir. A história do violão é... Foi tremendo, né? Fica até assim, sem argumento, né? O mano já estava meio... chorando, aqui, emocionado. Né? E emociona mesmo, né? E recordar esses tempos nossos, né? De criança. E estamos até hoje, né? Aí na caminhada, como disse o Carlos aqui. E é assim. Servindo a Deus, né? Com alegria. Pregando, tocando, cantando. Fazendo a obra. É uma benção muito grande. 43 anos se passaram e nós estamos aqui. O pai chegou a cavalo. O pai chegou a cavalo, meus irmãos, com a essa gaitinha gaita aqui, ó. Nessa posição aqui dentro de uma saca. Nunca esqueço, nunca vou esquecer isso aqui, ó. Foi a melhor coisa que ele fez pra nós, né? Chegou a cavalo e chamou nós lá fora, tava escuro já. É uma das melhores coisas. É uma das melhores coisas, né? Os primeiros, esse aqui foi o nosso brinquedo, meus irmãos. Na época não existia, nem pensava em existir o tal do celular. Que hoje, infelizmente, tem tirado o foco de muitas crianças. Esse aqui foi o presente que nós ganhamos do pai para nós servir a Deus. O pai chegou e deu isso aqui na nossa mão. A mãe deu o violão pro Dir. Olha aí, irmãos. Estamos aí louvando a Deus. Hoje já eu tenho a minha, tem essa aqui que tá aqui com o Dir agora, que o Dir toca ela na igreja. E o Dir tem outro violão também que é o que ele toca. Esse aqui já está guardado para relíquia. É muito lindo, né? Quantos aí, anos, quantos louvores, né? Quantos hinos, quantos cultos não foram usados esses instrumentos para a glória de Deus, né? Não cortando a conversa, meus irmãos. Essa gaita aqui, ó. Eu andei com essa gaita aqui do barreiro na barrinha, com ela nas costas. Você lembra, Dir? Pezinho. A pé, com ela nas costas, arceada, porque ela não, agora acho que o Dir comprou um estojo para ela. Mas ela, na época ela não tinha estojo, meus irmãos. Eu arceava ela nas costas aqui, ó. Desse jeito aqui. E eu vinha do barreiro na barrinha. São mais de 15 quilômetros. 20 quilômetros a pé. Para dirigir um culto na casa de um irmão que era cadeirante. Nós dirigíamos o culto lá na casa desse irmão. É onde começou o evangelho na barrinha. E essa gaita aqui, ó. Com essa gaita aqui tem um testemunho muito grande. Que tem um irmão que na época ele não aceitava. Em hipótese alguma, ele não aceitava de jeito nenhum o evangelho na região. E com essa gaita aqui, ó, nós louvando a Deus lá na barrinha, um culto que teve na casa do irmão. Nessa época o Dir não estava, o Dir estava para Curitiba trabalhando. Nós cantamos um hino lá e ficou guardado na mente desse irmão. Hoje ele é presbítero, ele congrega lá na Vila Zumbi, em Curitiba. E nós nos encontramos com ele lá depois de muitos anos. E ele contou a história da conversão dele, como é que foi. Então, irmãos, são coisas assim que a gente quase que não consegue falar. Mas o nosso Deus faz isso. É maravilhoso. E ele ainda trabalha da mesma forma que ele trabalhou lá no passado, ele trabalha nos dias que nós vivemos hoje. Só o que depende de nós é colocarmos na presença deles. Nos colocarmos na brecha. Que o Senhor abre as cortinas e nós fazemos a obra dele. Então, meu povo, lindo testemunho, experiências, né, que ficam para nós aí. Hoje tem pessoas que têm vários tipos de instrumentos empoeirados num canto, né, e não vão louvar o Senhor, não vão para a casa de Deus. Qualquer coisa é desculpa para não louvar o Senhor, para não estar na igreja, ou mesmo em casa adorando a Deus. E aqui, para a glória de Deus, eles permaneceram, menininhos de 12 anos, 14 anos, né, e aprenderam, se esforçaram, não tiveram professor,
entre aspas, né? Dizendo assim, um professor talvez no momento, mas o Espírito Santo, né? Foi o que ensinou vocês e vocês permaneceram. Essa posição aqui, ó, foi a posição que o pai ensinou para mim tocar, ó. Essa posição aqui, ó. Isso, a primeira. A primeira posição que o pai me ensinou foi essa aqui. E disse para mim assim, ó, por essa aqui você vai descobrir as outras. Que coisa e foi linda. o que Deus fez. Nós não tivemos, ninguém nos ensinou, né, gente? Nós aprendimos, o que nós aprendimos de cabeça, sem ninguém ensinar. Deus, né? Deus, E daí Espírito Santo depois a gente ensinando. vai escutando, e vai se aperfeiçoando, e vai procurando. E graças a Deus nós estamos aí. Não somos aqueles profissionais, mas graças a Deus servimos a Deus. Para encerrar, então, vamos encerrar com uma palhinha aí, ou um solinho, melhor dizendo, né? Vamos pegar o outro violão, né? Porque ambos agora têm outros instrumentos, porque Deus, né, abençoou também, preparou outros instrumentos, né? Mas eles conservam guardado com muito carinho, porque é relíquia, são memórias, né? Esse violão aqui tem um histórico também. Também tem uma história. Então conta aí. Quando a gente fez aula de violão no Barreiro, a gente tinha, na época tinha 15 alunos aprendendo a tocar violão, e os que formaram tocando comigo lá, me presenteou, um deles me presenteou esse violão. Olha que bênção, deram de presente. Também Também uma... Estou levando quase como relíquia também. Sim, é uma gratidão, né, muito grande pelo presente. Que coisa linda, né? É assim que Deus faz para aqueles que permanecem, né? E, gente, ó, só um pouquinho. Eu só quero dizer uma coisa aqui. Pais, hoje mesmo, né? Talvez tenha alguém pensando, vou assistir um filme, né? Ficar aqui na Netflix, vou ficar aqui de boa, ou fazendo qualquer outra coisa. Mas quem sabe você ainda não se planejou, não programou o horário do culto, estar no culto, ir para a igreja, levar os seus filhos, acompanhar os filhos, não apenas levar, né? Muitos pais levam, deixam na porta da igreja, depois voltam buscar ou mandam com alguém. Não, faça como esse pai. Diga o nome do pai de vocês aí. O Clarinho, Conhecido na época, o Claro Azambuja. Claro Azambuja. Claro de Azambuja Betim. Eita. E conhecido como Clarinho. Então quando chegava o pai e a caminhonetinha dele, caminhonetinha azul, que levava o pessoal lá para arrancar os feijões, já dizia assim, lá vem o tio Clarinho. Todo mundo tratava de tio Clarinho. E nós estamos aqui, ó. Um jornalista ou um entrevistador, ele tem que ser formal, não pode chorar, né? Mas eu sou da família, né, gente? Eu já chorei junto aqui, né? E estamos aqui emocionados porque... E que lindo que os nossos filhos, que os nossos netos lembrem de nós, né? Que nós possamos deixar memórias para eles como essas. Que venha valer a pena. E obrigada pelo carinho de vocês. Gente, tem tanta gente aqui que vocês não imaginam. Tantas pessoas aqui, ó. Nós aqui, ó, só para vocês terem uma ideia. Nós vamos aqui com o Dir cantar o primeiro hino que o pai nos incentivou para cantar na igreja. Esse marca muito também, né? Isso marca muito. Amor. Que o pai levantou e disse assim, viu? Eu quero que os piá cantem aquele hino que eles aprenderam lá durante a semana. Era uma quinta-feira, eu lembro até agora, um culto que era, na época, denominado o culto do Círculo de Oração, que até hoje, né, tem o Temos culto Círculo do de Círculo de Oração. O pai disse assim, vamos ouvir os piá cantar. O pai falava os piá para nós. Os piá. Para nós cantar o hino que vocês aprenderam lá, aquele hino do Nabucodonosor. E o pai lia muito a Bíblia, ele vivia estudando a Bíblia e queria que nós cantássemos esse hino. Nós vamos cantar com o Dir. Amor, só um pouquinho aqui, ó. A Tânia está dizendo, amiga, peguei o trem andando, mas eu tenho certeza que está sendo bênção essa live. Nossa, o irmão é muito parecido com o irmão dele. É o que todo mundo diz, né? Agora vocês tiram as conclusões aí, ó. Pouco parecido, né? Não tem dúvida. Então eles vão cantar, louvar Jesus. E... Tá muito longe, quer vir aqui? Isso aconteceu, está registrado no livro de Daniel, no capítulo 3. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego foram chamados na presença do rei. Eles não quiseram adorar a estátua, o rei mandou fazer com carinho e muito amor. Eles responderam, o nosso Deus é vivo, nos livra da tua mão, ó rei Nabucodonosor.
Eu vejo 4 homens sorto foi jogado, 3 ainda mataram. Naquele presente momento, o rei se converteu, passando a adorar o verdadeiro Deus, o Deus que fez o céu, a terra e o mar, o Deus que tudo pode, que deu seu filho para nos salvar. Eita bênção, que lindo! Muita bênção. Quer falar outra coisa? Glória a Deus, né? Glória a Deus, com certeza. Se Então, meus vocês irmãos, tocam o canto é porque ele deu o dom, né? aí, meus irmãos, os primeiros instrumentos que nós ganhamos está aqui, né, o violãozinho aqui, a relíquia, e a gaitinha que o pai deixou de presente para nós. Hoje o dia está aqui com outro violão que ele ganhou dos alunos que ele formou. Né, e este hino foi o primeiro hino que nós cantamos com o dia da igreja. Que na época, o irmão João Santo caminhou em cima do púlpito, eu me lembro até hoje, como nós cantamos esse hino. E muitas pessoas depois pediram para nós cantar esse hino na igreja. Então, irmão, são coisas que marcam a vida da gente. As coisas modernizou, mas as coisas de Deus permanecem a mesma. A palavra de Deus permanece a mesma. Se você pegar lá nesse tempo, dessa época, você vai ver que ainda está lá ainda esses hinos, né? Que os profissionais cantavam, mas nós louvamos a Deus até hoje. Está aí. Que Deus abençoe a todos a ouvirem esses hinos aí, essa live que vai ficar aí para vocês meditarem. E ensine os filhos de vocês também, meus irmãos que estão nos ouvindo, vamos investir nos nossos filhos que hoje já estão formados, os nossos filhos, né? Mas temos os nossos netos. Vocês têm os filhos de vocês, a geração mais nova que está aí, né? Filhos, já da geração mais nova também netos que chegaram, né? Vamos incentivar os nossos filhos para eles pegarem os instrumentos, louvarem a Deus, que é a coisa mais importante. Que se tudo isso estiver acontecendo, meus irmãos, vai acabar, enquanto nós estiver louvando a Deus, servindo a Deus, as coisas lá do mundo vai acabar, essas coisas que estão atrapalhando muitas vezes nas igrejas, famílias inteiras sendo destruídas. Por quê? Porque acabou esse negócio de ensinar os filhos. Eu lembro que quando nós íamos na igreja, quando nós éramos pequenos, nas escolas dominical, nós tocávamos para as crianças cantar. Nós ainda era adolescente, ainda eu e o Dir, tocava gaita, tocava violão, acompanhava as crianças, não tinha muita prática de tocar a gaita, tocava só no teclado, de repente acompanhava só no baixo, né? Nós não tínhamos noção de ritmo, mas nós servia a Deus dessa forma. Então, meus irmãos, invista no seu filho, que é a coisa mais importante que tem. O pai já faz 30 anos que se foi, né, Dir? 29, 28, 29, uma coisa assim, que o pai se foi. Mas olha, meus irmãos, aonde nós chegamos, eu e o Dir, o fruto que Deus colocou, ou seja, o fruto daquela época, agora chegou. Hoje o Dir, pastor, eu, pastor, em servindo a Deus, a Luzia, já a Manu, a Heloísa, o Eduardo, já, né, o Natanael também toca. E os nossos filhos também servindo a Deus. A Sandra faz a obra de Deus, a Manu prega para as crianças. Irmãos, isso aqui foi lá atrás, 30, 43 anos atrás, que foi investida a semente, foi plantada essa semente. E hoje nasceu e já tem frutos desse trabalho, que da semente que os nossos pais plantaram lá naquela época. Então já tem fruto, testemunho de frutos, que o Natanael hoje está com 22 anos, 23. Já tem fruto, e quando o Natanael tinha 12 anos, quando nós fomos levar ele no médico, o irmão dando testemunho, que ele se converteu através de um hino que nós aprendemos com esse instrumento aqui, ó. Então, invista no seu filho, porque isto vai te trazer prazer lá no futuro. Ou porque se a mãe estivesse aqui agora, eu tenho certeza que ela estaria chorando também, porque ela ia ver essas coisas aqui. Então, irmãos, não desista de incentivar o seu filho, porque isso vale muito. Amor, você quer falar? Fala um pouquinho também, Deus. Deu uma... Já tá bom, né? Já ouvimos muito gostoso as palavras, né? Que nós ouvimos já tá bom. Então vamos encerrar aqui, gente. Só para as palavras finais aqui,
que me chamou muita atenção enquanto eles estavam comentando, falando, eu aqui ouvindo e meditando, que a bandeira do Evangelho, ela não pode cair, né? Sempre alguém precisa estar. O pai se foi, eles estão aqui. Um dia, nós, né, Luzia? Nós nos iremos também, né? E os nossos filhos vão ficar. E os nossos netos, né? Se Jesus não voltar tão logo quanto nós esperamos, né? Esperamos que a volta dele será muito breve, mas o tempo é dele, não pertence a nós. E nós estamos então preparando, passando para a nossa geração, para os nossos filhos, para os nossos netos, aquilo que um dia os nossos pais, avós, também nos ensinaram, passaram para nós. Então, gente, pode ter certeza que isso aqui é muito de Deus. Ninguém programou, né, gente? A gente chegou aqui para dar um abraço neles, conversar uns 10 minutinhos e ir embora. Eu não sei dizer quantas horas já estamos aqui, né? Já gravamos ali fora algo e já viemos aqui para dentro quando eles começaram a contar essa história. Eu falei, gente, vamos distribuir, vamos dividir essa coisa linda com as pessoas. E nisso nasceu essa reflexão maravilhosa para um domingo desse. Enquanto muitas pessoas estão no sofá deitados só assistindo, ou jogando, fazendo outras coisas, eu sei que tem muita gente que está ali na live com a gente, né? Ouvindo esse testemunho, porque eu acredito que isso aqui é um testemunho, né? Tá aí as relíquias, muito mais do que os instrumentos, as memórias que eles carregam com eles, que eles trazem com eles, trouxeram para a vida, para a família e para a obra de Deus. Então que Deus abençoe a todos, obrigada pelo carinho de vocês, obrigada pela atenção, sei que tem várias pessoas que estão aí, eu não vou nem citar os nomes, porque agora o Natan que está ali segurando o celular, nem estou vendo, mas sei que tem vários amigos ali, pessoas comentando, falando. Então isso aqui é uma preciosidade. E o meu desejo é que as famílias tenham esses momentos. A vida se tornou tão corrida, tão agitada, que praticamente as pessoas, na maioria, já não tem tempo de se visitar, já não tem esse carinho, esse amor. E é lindo, gente, a gente precisa cultivar esse amor, esse carinho entre a família, né? Às vezes cada um vai para um canto, cada um vai na seu caminho, as suas correrias, e momentos lindos, especiais como esse, estão deixando de acontecer. A família orar juntos, louvar juntos, né? Ter esse momento especial. Isso aqui também são memórias que nós vamos levando com a gente para a vida, né? Então eu quero que Deus abençoe, que você possa liberar perdão, tá? Viver o perdão, liberar o perdão e viver em comunhão com a família. Ó, se animaram tanto, tá não querendo terminar aqui, ó. Vou cantar mais um, vou. Então, meus irmãos, como nós estava falando, sobre as coisas lá bem antigas, né, os hinos bem antigos. Eu estava lembrando que o Dir aqui, ele disse que ele não lembra muito bem mais do hino, mas a primeira estrofe e o coro do hino, que nós vamos louvar com o Dir aqui, é mais ou menos assim. Amém. E a matriarca, senhorinha, está assistindo os piá dela aqui, toda faceira e orgulhosa. Meus meninos. Um abraço, mãe. Deus te ajude. Deus abençoe muito a sua vida. Pelos incentivos que a senhora deu para nós também. Não é só o pai, né, amor? Claro que não, né? A mãe também, né? Então, Deus abençoe a todos vocês, irmã Janice Campos, Deus abençoe irmão Francisco Barbosa,
Gente, eu não vou ler aqui, é bastante gente, mas todos vocês que estão aqui participando, tem pessoas que pediram oração aqui. A Ivone Costa, minha prima, está dizendo que linda história. Mandirce Fagundes, irmã do pastor Daniel Mendes de Quadro. Um abraço, minha querida. Carlos Azevedo, Gabi Adriano. Deus abençoe todos vocês. São várias pessoas, né? A gente não consegue falar todos aqui. A Tânia Mara, minha amiga, está aqui com a gente. O Eliezer Rocha está pedindo as nossas orações. Você está debaixo das nossas orações, meu filho, tá bom? Não se preocupe que Deus está no controle de tudo e nós estamos orando por você. A Ede também, Deus abençoe. Enfim, gente, todos vocês aí, tá bom? Um abraço, beijo no coração, até a próxima oportunidade, que Deus disser que sim. E vamos encerrando aqui, né? Márcia Santos, Eli Vieira, o Eliezer está dizendo, a música, o pastor Carlos e o pastor Odir. Não sou fraca, piazada da irmã senhorinha. A Celestina Costa, Deus abençoe. Priscila Silva, Marcos Reis, meu genrinho, abençoado, Deus abençoe. Né, toda a família aí. Fernando Alves Betim. Tá vendo, gente? Quanta gente aqui, ó. Leia Carvalho, minha amiga, gente de Curitiba, gente de vários lugares aqui, né? Para cima, vamos ver aqui. Vamos só interagir com mais alguém aqui, nós já estaremos encerrando. Irmã Romilda e Robson, Deus abençoe. É isso. Irmã Ivone Miranda. Ô, gente, me perdoe, não dá para falar o nome de todo mundo aqui, né? Estamos encerrando. Vanderlei Martins, Cíntia, Deus abençoe. Que lindo, Deus abençoe vocês. Pedido de oração, né? E Walter Ribas, o Valtinho, Deus abençoe. Roseli Silva, Disonei Siebre, Floriano Pedroso, Deus abençoe toda a família aí. Edenilson Betim, Marli, Silvio Medeiros. E aí, meu povo, Deus abençoe. Fique com Deus, que Deus guarde e proteja a tua família, a tua vida. E ó, não esquece, perto da sua casa com certeza tem uma igreja. Vá para a casa do Senhor louvar a Deus por tudo que Ele tem feito. Tá bom? Deus abençoe, a paz do Senhor. Paz do Senhor, meus irmãos. Paz do Senhor, meus irmãos, Deus abençoe a todos. Paz do Senhor, aqui é a cantora Luzia, ela não quer aparecer, mas ela é linda e maravilhosa. De cabelo preso, de cabelo solto. A Heloísa está lá também, né? Deus abençoe. O Natan. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe todos vocês. Em nome de Jesus. Paz do Senhor. Eu estava ali já. Meu aí Deus. A irmã Silvia também. Já estava do ladinho deles, né, gente? Nem precisa. Deus abençoe. Um abraço.